Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula para a gente corrigir as duas atividades que eu passei para vocês na primeira semana do mês de maio, tá bom? Eu agradeço quem já enviou as atividades, tá? Quem não fez ainda pode estar fazendo. Todas as atividades que eu passo estão lá na nossa sala virtual e também eu posto no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Então, para a gente não demorar muito e o vídeo não ficar muito extenso, vamos responder logo essa atividade aqui. Vocês estão reconhecendo que aí é o nosso livro didático, né? Então a atividade que eu passei foi essa daqui, ó, né? Essas duas questões aqui para vocês responderem com base nessa introdução, nessa ilustração aqui do livro, tá bom? Eu vou passar adiante porque eu já digitei as duas questões para a gente responder junto, tá certo? Então, é o exercício da página 105, ponto de partida, né? A primeira, você consegue imaginar qual seria a origem do fenômeno representado nesta abertura? Então, pessoal, a origem desse fenômeno está relacionada aos fatores internos da Terra, né? Como o vulcanismo e o tectonismo, né? Que aconteceram de maneira bem intensa lá atrás, lá no processo de origem da Terra, tá bom? Tectonismo, vulcanismo, que a gente vai estudar mais à frente. Inclusive, eu acho que já é assunto dessa segunda semana que a gente está vendo agora, do mês de maio. Tá? A questão 2. Grande parte das rochas existentes no planeta provém do interior da Terra. Você saberia mencionar alguma dessas rochas? Então, existem três tipos de rochas, né? As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Nesse caso, quais seriam as rochas? Seriam as rochas magmáticas, né, pessoal? Magmáticas ou ígneas. Elas podem ser intrusivas quando se consolidam no interior da Terra, né, como por exemplo o granito, e extrusivas quando elas se consolidam externamente, como no caso o basalto, tá bom? Esse é assunto do tipo de rochas e a gente vai se aprofundar mais à frente, tá? Nessas atividades da segunda semana de maio. Então, pessoal, continuando, a outra atividade que eu passei para vocês foi a leitura da página 104 a 109 do livro e responder essas questões aqui, né? Primeiro, a Terra, ela possui aproximadamente quantos anos, né? Eu coloquei essa ilustraçãozinha aí para facilitar, melhorar, né, a videoaula, tá? Então, pessoal, esse lindo planeta azul, né, onde a gente vive, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, tá bom? Então essa é a resposta, certo? Continuando, a intenção é que seja rápido para que o vídeo não fique longo, tá certo? Cite os principais eventos geológicos e biológicos das seguintes eras, tá? Aí eu selecionei 3 eras para colocar para vocês, né? Então vamos lá. A primeira é a era Cenozoica. Quais são as características, pessoal, da era Cenozoica? No que diz respeito a questões geológicas. No que diz respeito às questões geológicas, ocorreu o quê? A configuração atual dos continentes e oceanos, formação das grandes cadeias montanhosas, né? Himalaia, Andes e ilhas vulcânicas. Já nos biológicos foi o aparecimento do ser humano e a extinção dos grandes répteis e desenvolvimento dos mamíferos, né? Aí eu coloquei uma ilustraçãozinha para vocês aí da era Cenozoica para facilitar, né, o entendimento de vocês, tá? Então essas foram as características da era Cenozoica, tá? Vamos para a próxima, a era Mesozoica, né? No que diz respeito aos aspectos geológicos, houve intensas atividades vulcânicas, né? Formação das grandes bacias sedimentares, né, a origem dos depósitos petrolíferos e de gás natural. Tanto o petróleo quanto o gás natural, né, a origem deles se dá nas bacias sedimentares, tá bom? Isso a gente vai estudar mais à frente, quando estiver estudando fonte de energias renováveis e não renováveis, tá? E na questão cenozoica, quais foram as mudanças no quesito biológico? Foram o surgimento dos primeiros mamíferos e aves e a origem dos dinossauros, né? Os famosos dinossauros que todo mundo já ouviu falar, né? Tá aqui a ilustraçãozinha para a gente entender melhor o que aconteceu, né, nessa era mesozoica, tá bom? Vamos para a próxima. O período paleozoico, né? O
que foi que aconteceu? Quais foram as características? No que diz respeito aos aspectos geológicos, a atmosfera se torna oxidante. Intenso tectonismo, né, que é terremotos, vulcanismo, essas coisas, e glaciações. Consolidação do continente único, Pangeia, que a Pangeia, se eu não me engano, eu passei para a gente estudar agora, nessa segunda semana do mês de maio, já está indo essa questão para vocês estudarem, né? Vou logo adiantando, a Pangeia era um supercontinente que existiu no início da Terra, era apenas um continente, né? Com o passar do tempo que eles foram se deslocando através da teoria da deriva continental, mas isso a gente vê na próxima semana. Aliás, vocês estão vendo nessa semana, tá? Depois eu corrijo com vocês. Formação de grandes depósitos sedimentares sobre os escudos cristalinos antigos e início do processo de formação do carvão mineral. Já nos aspectos biológicos, ocorreu a evolução dos seres vivos, né, e o desenvolvimento dos vertebrados, né, peixes, anfíbios e répteis e da vegetação. Aí tem a ilustraçãozinha para vocês acompanharem um pouco do que foi dito aí em cima para vocês, tá certo? Vamos então para a próxima. Quais são as 3 camadas da estrutura geológica da Terra? São 3, né, pessoal? Crosta, manto e núcleo, né? Então essas são as 3 camadas que compõem a estrutura geológica da Terra, tá? Continuando aqui, cite os motivos que explicam o fato do homem nunca ter ido até o interior da Terra. Então, pessoal, isso é explicado por 2 fatores principais, 2 fatores básicos. A questão do aumento da pressão, né? E a questão também do aumento da temperatura, né? Então, isso inviabiliza qualquer intenção que o homem tenha de ir até o interior da Terra. Eu coloquei até a ilustração aqui para vocês observarem, né? Ó, o núcleo aqui, a temperatura é elevadíssima, já, né? O homem não chega, não tem tecnologia, não tem capacidade de ir até o interior da Terra devido ao aumento da questão da pressão e do aumento da temperatura. Tá certo? Ok? Vamos para a próxima questão. Conceitue as seguintes camadas da Terra. Lá atrás, né, observe que a questão anterior ajuda a responder essa. Lá atrás, eu coloquei elas, né? E agora a gente vai falar das características de cada uma. Tá aí a ilustraçãozinha, núcleo, manto e crosta. Crosta, manto e núcleo também tem as suas subdivisões. Tá lá no livro, tá? Aqui eu vou falar de maneira mais simples para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, qual é a característica da crosta? Ela é a parte superior da litosfera, né? Com espessura que varia entre 5 km, né? De 5 quilômetros e 80 quilômetros, tá ok? Então, isso faz parte da crosta, essa parte aqui, ó, do planeta Terra, tá bom? Justamente faz parte da litosfera, que é a região onde nós vivemos, habitamos, o ser humano vive, tá bom? Manto. O manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo, com profundidade de 2.900 quilômetros, tá bom? Tá? Então, é as características do núcleo. Lá no livro vocês vão ver que tem a subdivisão do manto e da crosta. Mas aqui eu vou trabalhar só os 3 de maneira mais simples para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Que é a questão principal mesmo. O núcleo é essa parte aqui, ó, né? O núcleo da Terra, essa parte aqui na ilustração, de cor mais alaranjada. Quais são as características? Ela é a camada mais interna da Terra, composta de níquel e ferro, e por isso também chamada de NIF, né? Junção de NIF e ferro, né? Além de contar com a presença de oxigênio e enxofre. Apresenta um diâmetro aproximado entre 2.900 km e 3.100 km, tá bom? O núcleo é o maior responsável pelo campo magnético terrestre. Então tá aí, pessoal. As 3 camadas da Terra vocês já sabem. É a crosta, o manto e o núcleo, tá certo? Vamos para a 6ª questão. A 6ª questão eu pedi para vocês façam um desenho esquemático mostrando as camadas e as subcamadas da Terra, tá? Para aprofundar ainda mais essa questão das camadas da Terra. Então eu peguei aí, observe que novamente eu tirei uma foto do nosso livro para mostrar para vocês, para quem não fez ainda, tá aí. As ilustrações são essas aqui, ó, tá? Da página 109 do livro. Você pode escolher ou essa aqui, tá? Para desenhar, ou essa daqui, tá bom? E quem for bom em desenho, quiser fazer mais, fazer as duas,
fiquem à vontade, podem fazer as duas, tá? Não é obrigado a ficar perfeito, não. É mais para aprofundar o conhecimento de vocês, tá? Porque na medida que vocês estão fazendo a ilustração, vocês estão aprendendo, tá bom? Então, essas foram as questões que eu passei para vocês essa semana. Olha, eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Falar mais uma vez que todas as atividades que eu passei, desde a primeira semana de aula remota até a atual, todas as atividades estão lá na nossa sala virtual, tá bom, pessoal? Também postei no grupo, tá? Tem muita gente me mandando as atividades pelo WhatsApp, eu agradeço, fico feliz. Aquelas pessoas que ainda não estão fazendo, se puderem, né, conseguir fazer um esforço, estarem fazendo, mandando, eu também agradeço, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, no privado, ou na sala virtual, que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Agradeço a todos e mais uma vez obrigado pela atenção.